Olá, amante do terror. O que você imagina quando supostamente se vê trabalhando na Fundação SCP? Provavelmente um soldado? Ou que tal um cientista? Aqueles bem importantes que estudam os SCPs a fundo? Ou aqueles que são responsáveis pela segurança? Você, mesmo que inconscientemente, se imagina num cargo consideravelmente superior, mas acho que você nunca se imaginou sendo um membro da classe D. Se você assistiu o meu vídeo sobre as classes de funcionários, você sabe o que são as classes. Quanto maior a classe, maior a importância. E digamos que a classe D é a classe mais baixa de todas. A classe D não é apenas porque é a mais baixa, é classe D de descartável. Os funcionários dessa classe são usados com os SCPs mais perigosos possíveis, usados em testes mais precisamente. SCPs como o 106, 682, 096, 939 e por assim vai. São basicamente ratos de laboratório, mas como não dá para usar ratos, a Fundação utiliza pessoas mesmo. Os classes D são totalmente descartáveis, a escória da Fundação, que são usados tanto para testes com SCPs quanto para isca, como no caso do SCP-106. Mas, como são um recurso limitado, a Fundação não os usa em excesso, apenas em casos necessários. Mas se muitos deles morrerem, a Fundação apenas recebe outra leva de classes D, então a cada mês vem outros classes D. E em caso de evacuação, principalmente em caso de quebra de contenção, você acha que os classes D vão ser evacuados também? Claro que não. Os guardas têm ordens restritas para que exterminem todos os classes D que encontrarem, sem dó nem piedade. O mesmo acontece no jogo Containment Breach. Além de escapar dos SCPs, você ainda precisa escapar dos soldados SCP. Os classes D são trazidos sabe de onde? De prisões ao redor do mundo, mas não de qualquer prisão. São aquelas que possuem o clássico Corredor da Morte. O que é o Corredor da Morte? É basicamente uma seção nos presídios onde os presos aguardam pacientemente as suas penas de morte. E você sabe que se um preso foi condenado à pena de morte, é porque coisa boa ele não é. E a Fundação recruta justamente esses prisioneiros. E é por isso que não existiria quase nenhum classe D brasileiro, porque aqui não tem prisão perpétua, tampouco pena de morte. A maioria dos classes D são criminosos dos mais podres e perigosos níveis. Assassinos, estupradores, traficantes de drogas, ladrões de banco, homicidas, psicopatas e até mesmo nacional-socialistas, aquele partido político alemão cujo nome não posso falar. Mas por que maioria? Porque nem todos os classe D são criminosos condenados à morte, mas também existem cientistas da própria Fundação que fizeram uma besteira muito grande, tipo o uso indevido dos SCPs, e acabaram sendo rebaixados para a classe D. Só que os classes D criminosos e classes D e cientistas não têm discrepância. Aos olhos da Fundação, eles são a mesma coisa. Suas identidades são apagadas e eles são dados como mortos. E quando não tem tantas levas de condenados ao Corredor da Morte, eles recrutam criminosos comuns, como ladrões de carro, assaltantes, autores de briga de bar e até criminosos políticos. Eles apenas optam pelos condenados porque sabem que para eles seria uma proposta irrecusável. Como assim proposta? Ao contrário do que muitos pensam, eles não são levados à força para a Fundação. Eles são realmente recrutados, se dando uma escolha. Você pode ficar aqui e morrer sendo um condenado, ou você pode vir conosco, cooperar com a nossa pesquisa por um mês, e no final deste mês, você estará livre. No caso, a escolha seria se o preso queria morrer como um condenado, ou se ele queria servir a Fundação por um mês, e no final deste mês, eles iriam ser soltos para o mundo. Ou seja, não é tão ruim assim, tendo em vista que sua pena foi reduzida de morte para um mês. A maioria dos presos, logicamente, escolheriam servir por um mês e depois serem livres. Afinal, o que poderia ser tão ruim
quanto a morte. Mal sabem eles que a morte é a melhor coisa que eles iriam ter lá dentro como um classe D. Mas você acha que a Fundação falaria esse detalhe para eles? Claro que não. Eles falam que a maioria dos classes D saem vivos, porque senão eles iriam perder a sua mão de obra. Mas é claro que são muitos poucos os classes D que conseguem sobreviver até o fim do mês. Muitos têm os seus pescoços quebrados ou são alvos de testes com vírus desconhecidos pela ciência. Enfim, chegar até o fim do mês como um classe D não é nem um pouco fácil. Mas a Fundação, no final do mês, realmente solta o ex-condenado à morte? Olha, de acordo com o que eles dizem, sim. Eles o vendam e o soltam em algum local aleatório, mas nada garante que permaneça assim. Eles podem fingir que vão libertá-lo, só que mais pra frente, matá-lo discretamente. Mas consideremos que a Fundação realmente solte os classe D no fim do mês. Porque, em um caso de quebra de contenção, eles são mortos. É bem simples, na verdade, porque quando eles soltam, eles têm tudo sob controle. Só que, em um caso de quebra de contenção, é perigoso ter um bando de criminosos perigosos e com certeza muito revoltados correndo livres pelas instalações. E, como alguns dos classes D eram cientistas, eles conhecem cada canto da Fundação e podem usar isso ao seu favor. Então, por isso, todos eles precisam morrer. E se por acaso, quando eles saírem, eles espalharem a existência da Fundação? Olha, é um ex-presidiário. Nada do que ele disser as pessoas vão acreditar. Sem contar que a Fundação SCP já é tida como fictícia, e sendo ex-condenado, então fechou para que ele seja dado como um maníaco, falando que foi abduzido por uma fundação que nem existe. Mas é claro, ainda tem a possibilidade de isso não passar de fachada. Eles podem fingir que vão libertá-lo, mas assassiná-lo sorrateiramente um tempo depois, fazendo parecer que foi um mero acidente, e eles são mestres nisso. E você? Aceitaria a proposta da Fundação? Porque se você está na cadeia, você também está sobrevivendo lá dentro, correndo o risco de ser assassinado a cada minuto. Então passar só mais um mês sobrevivendo a criaturas sobrenaturais não parece ser uma ideia tão ruim assim. Parece?